Neste vídeo, nós iremos explorar o tema da chuca, enema, ou então também conhecido como ducha retal. Você sabe o que é a chuca e para o que ela é usada? Bem, nós vamos explorar o perfil das pessoas que utilizam essa prática, nós vamos conversar sobre como as pessoas realizam também e também os principais produtos utilizados para poder realizar a chuca, o famoso enema. E nós vamos entender como essa prática está relacionada à prática do sexo anal. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em Ecologia de Biomas Tropicais. A relação anal sexual, que tem sido documentada desde a antiguidade, ocorre tanto em contextos heterossexuais quanto homossexuais. Os resultados de uma amostra de probabilidade nacional dos Estados Unidos de homens e mulheres com idades entre 14 e 94 anos mostram que até 38% dos homens dos Estados Unidos relataram pelo menos uma ocasião de relações sexuais anais durante a sua vida. Já aqui no Brasil, segundo o levantamento realizado pelo Instituto Datafolha, no qual foram entrevistadas 1.888 pessoas com as idades entre 18 e 60 anos, realizadas de 7 a 11 de setembro em 125 cidades do Brasil, cerca de 64% dos entrevistados afirmavam ter praticado sexo anal alguma vez na sua vida. Porém, no sexo anal, nem tudo são flores, Dado que a presença de fezes durante a relação anal pode acontecer, é geralmente considerada, obviamente, algo indesejável. E para poder evitar isso, as pessoas acabam recorrendo às duchas retais, aos enemas, à famosa chuca. Prática essa muito comum não somente aqui no Brasil, como na maior parte do mundo, praticado pelas pessoas que fazem o sexo anal receptivo. Ou, no caso, quem faz um termo mais, talvez, que as pessoas conheçam mais, é que faz o papel de passivo nessa relação. A chuca, ela basicamente consiste de uma injeção de líquidos diretamente no reto, e isso vai fazer com que a pessoa elimine as fezes que estão nessa porção final do reto, para que não ocorra essa questão de ter fezes durante o sexo anal. O enema, ele é um procedimento seguro quando ele é feito corretamente, mas erros podem acontecer durante essa prática, que podem levar a uma série de consequências. E sobre essas consequências, eu já convido vocês a se inscreverem aqui no canal, porque o nosso próximo vídeo vai ser justamente sobre isso. Quais são seus impactos na anatomia do reto causada pela chuca mal feita, digamos assim. Então, não deixe de se inscrever aqui para quando esse vídeo sair você não perder. O sexo anal, como um todo, não só no Brasil, ele ainda é visto como um tabu. E tabus acabam por criar estigmas que levam as pessoas a não falarem ou a não discutirem esse tema. E o estigma, ele é um processo social que desvaloriza grupos de pessoas com base em determinados atributos. Esse estigma sexual, ele refere-se mais especificamente a uma desvalorização de qualquer comportamento, identidade, relacionamento ou comunidade que não seja heterossexual, que fujam da norma. E é justamente por isso que nós estamos aqui para discutir um desses temas, que é o tema da chuca, porque a educação sexual, a saúde sexual é extremamente importante. Por isso que nós temos vários temas relacionados aqui no canal à questão da saúde sexual, seja a prática do sexo anal, seja também a prática da masturbação, entre várias outras. Por isso, depois confere essa série aqui sobre os temas da saúde sexual, que são bem interessantes. A popularidade do tema da chuca fica evidenciado pelo fato de que, pela grande quantidade de material online sobre esse tema, sobre a ducha retal. No entanto, muitos produtos domésticos comumente utilizados nessa prática podem levar a danos no tecido epitelial retal e também pode aumentar o risco da transmissão de HIV e de outras ISTs. E isso vem mobilizando pesquisadores científicos e defensores da comunidade que realizam a prática do sexo anal para se enfatizar a necessidade de determinar quais dessas duchas retais são seguras e quais não. E neste cenário nós temos ainda uma outra possibilidade. Se uma ducha retal segura e acessível puder ser formulada para fornecer um agente de prevenção do HIV, isso pode potencialmente diminuir os riscos de um usuário de contrair o HIV ou uma outra IST durante o sexo anal receptivo.
Isso pode se tornar também uma importante estratégia alternativa de prevenção. E aí, vamos nos aprofundar mais no contexto dessa prática da chuca. Muitos homens que fazem sexo com homens, que é o contexto na qual a chuca é mais comumente estudada, utilizam a chuca para se preparar para o sexo anal receptivo. Em um estudo de quase 5 mil homens recrutados em 16 cidades dos Estados Unidos por meio de bandas publicitárias em 2 dos maiores sites gays da nação, 88% dos entrevistados que praticavam sexo anal receptivo relataram que sempre realizam a ducha para fins de limpeza antes do sexo anal receptivo. Entre os homens que fazem sexo com homens que relataram terem realizado recentemente essa prática no contexto da relação sexual, porque pelo menos nos últimos 12 meses, lembrando que o enema, essa chuca, né, que a gente chama popularmente, ela é uma prática médica muito utilizada em outros contextos, né? Esses estudos aqui estão se focando especificamente no contexto sexual. Então, desses homens abordados, 87 a 97% deles relataram que realizam a chuca antes do sexo. E 13 a 48% deles disseram que realizam após o sexo. Com relação a esse grupo de pessoas, né, dos homens que fazem sexo com homens, que relatam terem feito a chuca antes de um encontro sexual anal receptivo, na qual, né, eles faziam esse papel passivo, de 41 a 83% relataram que sempre fazem a chuca e 14% a 37% dizem que frequentemente o fazem. Eu vou abrir um parêntese aqui, que é essa expressão homens que fazem sexo com homens, é a expressão mais utilizada para se referir a esse comportamento e não o comportamento homossexual ou a expressão de gays, porque nem todo homem que faz sexo com homem se autodeclara ou se identifica como gay, como homossexual ou como bissexual. Por isso que é essa expressão mais abrangente nos estudos comumente, né, que é a mais utilizada e também a mais utilizada no meio médico. O estudo de revisão de Carballo, Diegues e colaboradores de 2019 sobre a prática da chuca traz as seguintes razões para realizar-se a chuca antes do sexo anal receptivo. Normalmente as pessoas relatam o desejo de manter a higiene pessoal, também relatam que fazem porque foi um pedido do seu parceiro sexual, ou então uma crença de que a chuca pode aumentar o prazer durante o sexo anal receptivo. Os entrevistados também acabam por ouvir amigos que acabam, né, discutindo essa prática e, consequentemente, acabam fazendo também. E outra descrição comum é a de que é um desejo de se preparar ou então de ficar animado para o sexo anal receptivo. Alguns homens ainda relataram que realizam a chuca após o sexo, pois eles acreditam que essa prática pode ajudá-los a protegerem-se contra ISTs. E aí, depois nós vamos entender por que essa ideia de que fazer a chuca, né, depois, ela não vai contribuir muito para evitar a infecção de ISTs. Os produtos mais utilizados para a chuca são água, sabão e soluções salinas. E estes são justamente aqueles que os estudos laboratoriais e clínicos identificaram como sendo prejudiciais ao epitélio, né, ao tecido que reveste a região do reto. Na revisão de Carballo, Diegues e colaboradores de 2019, os homens que fazem sexo com homens reportaram tipicamente realizarem uma chuca com um tempo médio de 1 hora antes de um encontro anal receptivo, com um intervalo de 30 minutos a 120 minutos antes para realizar a chuca. E entre os que fazem a chuca após o sexo anal receptivo, um valor mediano de 30 minutos após esse encontro sexual era a média, com intervalos variando de 15 a 60 minutos após a prática. Segundo os autores, uma pesquisa de questionário online relatou que de 4.301 pessoas entrevistadas que não faziam a chuca antes do sexo anal, 26,5% deles responderam que não sabiam o que é a chuca ou que não tinham pensado sobre isso. E ainda sobre o estudo de revisão de Carballo, Diegues, de 2019, os vídeos do YouTube sobre como usar corretamente as duchas retais tendem a recomendar o uso de água morna
como a solução do enema, e aconselhar os usuários a reter o líquido por cerca de 10 a 30 segundos antes de expulsá-lo do reto. Os usuários também são aconselhados, nesses tipos de vídeos, a repetir o processo de 2 a 3 vezes até que a água que vai sair esteja totalmente limpa, para garantir uma limpeza superficial e suficiente. Dado que alguma água residual ainda pode ficar alojada nos intestinos, os vídeos recomendam esperar de 15 a 30 minutos após a ducha para se envolver em relações anais no caso de mais água poder chegar ao reto e precisar ser expelida e não acabar escorrendo um monte de água, na hora do ato. Os vídeos também diferenciam entre recomendações para chucas consideradas rasas e chucas consideradas profundas. Uma chuca mais profunda ela é recomendada para indivíduos que podem ter o sexo anal por períodos mais longos de tempo, nesses contextos de vídeos, ou para aqueles que se envolvam em atos mais penetrantes, como fisting anal receptivo. Para quem não sabe o que é a prática do fisting, o fisting é a prática de colocar o punho ou o braço na região, do reto. Como métodos de ducha mais profundos, é aconselhável reter a água no reto pelo maior tempo possível antes de expulsá-la. Devido a essa penetração mais profunda, a água também é absorvida pelo reto, por isso também é recomendável que os usuários esperem um período mais longo de tempo entre o fim da chuca e a relação receptiva de fato, por no mínimo de 30 minutos a 1 hora, antes de se envolver em qualquer prática sexual anal, para garantir que essa água residual tenha tempo suficiente para viajar até o reto e ser expulsa. Segundo os achados de NOR e colaboradores de 2015, o uso do enema está significativamente associado ao status de HIV positivo e também ao diagnóstico de ISTs. E é importante destacar que isso não significa que toda pessoa que realiza a chuca é soropositiva ou que ela possui alguma IST. Os resultados dos autores são consistentes com estudos anteriores que relataram também associações semelhantes a essas. Além disso, homens que fazem sexo com homens HIV positivos e com diagnóstico de IST também são relatados nesses tipos de estudos como sendo mais propensos a relatar a adição de sal, sabão ou outro produto antibacteriano à água antes de se fazer a chuca. Escolhas dos tipos de ducha, de chuca e o seu volume. Dos homens que fazem sexo com homens que realizam a chuca, 79 a 93% relatam o uso de substâncias e soluções que são não comerciais e comumente caseiras. Entre eles, a água é de longe a mais comumente usada. 64% a 82% dos que usam produtos não comerciais relatam usarem a água, seguida de água com sabão, 11 a 29,6%, e água e sal, de 4,7% a 10,6%. Entre 11 e 31% dos homens que realizam sexo com homens que fazem a chuca nesses estudos, que relatam utilizarem produtos comerciais, relatam que as soluções à base de soluções salinas são as mais comuns, de 56% a 100% das duchas retais que utilizam produtos comerciais. Outros produtos comumente utilizados incluem fosfato de sódio, com 32%, óleo mineral ou glicerina, 22%, e laxantes, 19%. Considerando essa disparidade que existe entre a chuca que é feita pré o sexo e após o sexo, é essencial distinguir entre os horários da realização dessa chuca para se poder avaliar os seus impactos na infecção pelo HIV. Lamblet e Silva, em 2017, destacam a escassez de estudos sobre o enema, a ducha retal no Brasil. Entre os meses de junho e agosto de 2015, os autores entrevistaram 401 homens que fazem sexo com homens com mais de 18 anos sobre as suas práticas sexuais relacionadas às chucas nos últimos 3 meses. Dentre aqueles que praticaram sexo anal nos últimos 3 meses, que na sua N amostral 369 participantes, 197 deles relataram ter utilizado a chuca, que representavam 53,4% da sua amostra. O material mais utilizado para essa prática foi a mangueira do chuveiro, 84,5%, e o principal produto utilizado foi a água, 93%. Dos entrevistados, 94,5% nunca receberam orientações dos profissionais de saúde sobre essa prática e também sobre os seus potenciais riscos.
Entre os 197 participantes do estudo que utilizaram a Xuca, os principais motivos para a prática da Xuca antes do sexo foram a limpeza ou higiene e maior prazer durante a relação anal. Os principais motivos entre aqueles que relataram às vezes ou nunca para a prática antes da relação anal consideram essa prática desnecessária ou não gostavam de fazê-la. E já sobre a prática da Xuca após a relação sexual anal, os entrevistados consideram-na principalmente desnecessária ou declararam ter usado preservativo. As maiores dificuldades relatadas na realização da Xuca foram dor e sangramento. E, como uma forma de poder compreender o perfil de vocês que me acompanham, eu fiz também uma pergunta lá no Twitter. Inclusive, caso você não me acompanhe por lá, fica a dica para vocês, porque lá no Twitter eu posto bastante threads, comentários, nós fazemos várias enquetes como essa que eu estou trazendo aqui para vocês. Vocês podem me seguir por lá, que é @jordanlove, para manter essa proximidade aqui com vocês. Lá no Twitter, então, eu fiz a pergunta para as pessoas que praticam sexo anal: se você faz a Xuca ou o enema antes da prática. Nós tivemos 324 votos nessa enquete. 35,2% deles disseram que sim, realizam. 28,4% disseram que não. 21,6% disseram que às vezes. E 14,8% disseram que muito raramente. E para delinear melhor esse perfil, eu também perguntei a orientação sexual dos participantes. E nessa pergunta nós tivemos 143 votos, 24,5% deles se declararam heterossexuais, 42% homossexuais, 29,4% bissexuais e 4,2% assexuais. E eu também aproveitei para perguntar, para entender se as pessoas sabiam o que é a Xuca. E eu tive 144 votos e 94,4% dos votos foram de que sim, sabem o que é a Xuca, e 5,6% disseram que não. Eu fiz essas perguntas para a gente poder ter esse panorama aqui, principalmente esse de saber o que é a Xuca, porque como esse tema não é normalmente abordado junto aos profissionais de saúde, as pessoas têm muitas dúvidas e têm pouco entendimento. E é justamente por isso que eu estava fazendo esse vídeo e o próximo vídeo, na qual nós vamos explorar mais detalhes sobre qual tipo de impacto que essa prática pode ter no tecido do reto e como que ela pode facilitar a transmissão de ISTs e até mesmo do HIV também. Então, por isso, não deixe de se inscrever aqui para você acompanhar o nosso próximo vídeo. E eu vou deixar indicado aqui para vocês também poderem acompanhar o nosso vídeo anterior, na qual eu falei mais sobre a questão da prática do sexo anal. Depois confere esse vídeo lá, que ele é bem interessante. Vejo vocês neles e até mais!